paz do Senhor para todos! Paz. Que alegria! Estamos aqui no 11º Estudo Bíblico. E estudando, mais uma vez, pela série O Fim dos Tempos, você já deve saber, o Apocalipse. Então, antes de mais nada, eu quero te dar as nossas grandes boas-vindas a esse estudo. É mais um estudo para a honra e glória de Deus, para te ajudar a entender, também para nos fazer entender, porque a Bíblia, várias vezes nós vemos que Deus deseja que nós venhamos a ser cheios do conhecimento da vontade dele. E esse conhecimento vem através da sua palavra, tá bom? Então, esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Sejam bem-vindos. Eu sou o Pastor Momal. E eu sou a pastora GG. É isso aí. E eu já queria te pedir, vai lá, se inscreve no canal, é ali no botãozinho vermelho aí. Ativa o sininho, né? É muito importante para você receber os vídeos novos. Também dá o seu like. Além de dar o seu like, eu também te peço, comenta. É muito bom comentar, porque a gente expressa dúvidas e às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. É verdade. E também, mesmo que você não tenha dúvida, comenta também, porque a gente gosta de ver. Né? A gente gosta de estar lendo seus comentários. E compartilha, porque compartilhar é evangelizar. Então, queridos, hoje nós vamos estudar Apocalipse 11. Tem algumas coisas diferentes hoje. Por exemplo, nós estamos com um setup novo, né? Usando aí uma câmera nova, um microfone novo, e a gente está muito feliz por isso. Mas também hoje é um dos dias mais quentes que teve no ano. E por causa disso, nós não estamos conseguindo fazer esse estudo sem o ventilador ligado. Nós não temos ar-condicionado, mas eu acredito que o ventilador não está atrapalhando no som. Se tiver, eu vou dar o meu máximo para ajudar, mas eu peço já de antemão desculpa por qualquer barulho de ventilador. Pelo menos assim, você vê que a pastora GG está parecendo uma atriz de Hollywood, agora com os cabelos esvoaçantes. Mas é só para te deixar, é só uma brincadeira, mas para falar que se você por acaso está escutando algum som de ventilador, é porque tá ligado, porque tá muito quente. Muito calor. Nós somos do Rio de Janeiro e quando aqui faz calor, faz calor, ok? Então vamos lá, sem mais demoras, pega a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos estudar coisas muito importantes. Na verdade, o livro de Apocalipse, capítulo 11, ele vai falar de dois temas, que são as duas testemunhas e o tocar da sétima trombeta. Então vamos ler para depois estarmos aqui falando mais sobre o capítulo. Diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aleluia! Mais uma vez, Deus seja glorificado por sua palavra. Então, como de costume, nós vamos aqui apresentar uma visão geral desse capítulo, né? Então, em Apocalipse 11, são descritos dois eventos principais, os quais são as duas testemunhas e a sétima trombeta. Esse capítulo ele é um divisor de águas, não só para a narrativa de Apocalipse, mas de toda a Bíblia, né? Aqui em Apocalipse 10, né, quando a gente vê o anjo lá, que tem o rosto como o sol, falando aqui com João, ele fala, né, ele clama, ele levanta as suas mãos aos céus e diz que não haveria mais demora, mas o mistério anunciado aos profetas seria cumprido na voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, na voz da trombeta do sétimo anjo. E aqui nós vemos essa trombeta acontecendo. E antes disso tem essas duas testemunhas que elas são imbatíveis enquanto o testemunho delas durar. E a gente vai entrar mais nisso para que a gente possa entender melhor essa questão toda, né? Então, antes disso, né, além da microdivisão, né, que eu falei no estudo passado, onde nós temos o capítulo 1, 4, 7, 10, ali como sempre, introduções para novos eventos que vão acontecer. Vamos assim dizer, o capítulo 1, ele é uma introdução para o 2 e o 3, o 4 para o 5 e 6, o 7 para o 8 e para o 9, o 10 para o 11 e para o decorrer dos fatos. Além dessa divisão, eu também percebi que Apocalipse tem uma divisão central, onde do capítulo 1 ao capítulo 11 são um tipo de acontecimento, são os cálices, são as trombetas. Mas do 12 para frente, né, você vai ver coisas tremendas. Você vai ver o domínio do anticristo na terra, você vai ver que Satanás cai na terra, você vai ver a besta, o falso profeta e tantos outros. Então, a gente percebe essa divisão grande de 11 capítulos, onde os 11 primeiros eles falam sobre o fim, mas esses últimos 11 eles vão ser o fim direto, propriamente dito. Ali o fim para os ímpios, né, e para nós, servos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, vai ter um fim glorioso, porque assim o Senhor prometeu e assim Ele cumprirá. Amém? Então, como eu falei, né, do 12 ao 22, nós vemos assuntos como a queda do dragão, o domínio do anticristo, o falso profeta, né, as bestas, a queda da Babilônia, a segunda vinda de Cristo, o Armagedon, o reino milenar de Cristo, o juízo final, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Então, sendo assim, estudar este capítulo, né, é de suma importância para aprendermos, né, e podermos discernir os eventos futuros relativos ao tempo do fim, que é o tempo também conhecido como tempo da ira, né? É nesse tempo também que Deus vai derramar sobre a terra, né? Sobre os pecadores, sobre a falso profeta, a besta, os cálices da ira de Deus, contendo a ira final de Deus, né? Em Apocalipse 11, do 1 ao 2, agora entrando nas partes específicas, nos dois primeiros versículos, o que a gente se depara? A gente vê ali João com uma cana, né, que ele fala que ser semelhante a uma vara, né, que foi dada pelo anjo a João para que ele medisse o templo de Deus, o altar, né, e os que estavam adorando. E o anjo fala para ele não medir o átrio de fora do templo, porque o mesmo foi dado para as nações, para que elas pisem a cidade santa por 42 meses. Então, primeira coisa interessantíssima, quer dizer, não é a primeira coisa, mas uma coisa interessantíssima que a gente já nota nesses dois primeiros versículos, são os 42 meses. Se você fizer a conta, 42 meses são o quê? 3 anos e meio. E daqui para frente, já foi falado antes, eu creio, mas daqui para frente, menções como tempo, tempos e metade de tempo, ou de metade de um tempo, 42 meses, 2.600 dias.
entre outras contagens temporais, elas vão se intensificar muito, né? No livro do profeta Daniel, a gente vai ver, né, que o anticristo ele vai dominar por uma semana, e essa semana é uma semana de anos, ou seja, são 7 anos. E no meio dessa semana, ele vai quebrar o concerto, ele vai quebrar o acordo que ele tinha e vai cessar as ofertas, a oblação, enfim. Vai ser 3 anos e meio, teoricamente, de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio ali, quando ele vai se mostrar, vamos assim dizer, e fazer todas as atrocidades, né, como Deus já declarou que isso vai acontecer aí na palavra de Deus. Então, 42 meses aqui equivale a 3 anos e meio, né? Apesar de que iremos falar sobre isso mais tarde, a gente ainda vai falar ainda nesse capítulo, porque ele dá algumas outras menções a esse número, né? Só para você realmente ficar realçado na sua mente que esse número, 42 meses, 2060 dias, 1260 dias, 3 anos e meio, eles são muito importantes, eles significam a metade de uma semana, ok? De anos. E eles vão ser muito mencionados, tanto aqui nos eventos sobre Apocalipse, como também no livro de Daniel. Então, em suma, ainda neste tempo, Deus não permitirá que as nações entrem dentro do templo do altar, mas haverão pessoas que vão estar adorando, e ali João recebe a ordem para que ele possa medir tanto o templo, como o altar, como as pessoas que vão estar adorando. E é bem interessante isso, que ele não pode medir o átrio exterior. E a Bíblia fala que esse átrio ele foi dado às nações para que eles pisem a cidade santa, né, por esse período. Então, aonde é a cidade santa? Jerusalém. Então, quando ele fala para não medir o átrio exterior, ele está falando sobre Jerusalém. Então, é bem interessante isso, né? A cidade santa, porque Jerusalém vai ser mencionada no decorrer desse capítulo de 2 formas bem diferentes. Na primeira forma, né, como já estamos vendo aqui, as nações irão pisar a cidade santa, que é um dos nomes conhecidos de Jerusalém, sempre na Bíblia se fala isso. Então, as nações vão pisar a cidade santa por um período de 42 meses. Né? Apesar de crer que esta profecia ainda será cumprida, queridos, desde que os judeus foram expulsos pelos romanos, Jerusalém tem sido pisada por várias nações. Desde essa época, né? Jerusalém está voltando ao controle do povo de Israel agora, né? O Estado de Israel foi criado ainda no século passado, não tem nem 100 anos. Né? E se você parar para pensar, qualquer coisa que se fale sobre Jerusalém gera muita especulação, muita briga política, religiosa, ideológica. Por exemplo, o presidente atual agora de Israel, ele falou que Jerusalém é a capital do povo de Israel, e é verdade, mas, no entanto, ele convidou pessoas a estarem transferindo as embaixadas de Tel Aviv, que é a atual capital de Israel, para Jerusalém, com um simbolismo ali de que realmente as outras nações reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Isso tem gerado, assim, muitos comentários a favor, mas muitos comentários contra, né? E se você foi a Jerusalém, Deus me deu a grande honra de ir a Jerusalém, a grande oportunidade de Jerusalém. Quando eu falo honra, é porque não estou idolatrando a cidade, mas Deus me fez ver de perto muitas coisas. Então, só para você ter noção, a cidade velha de Jerusalém, porque hoje em dia tem a cidade velha e a cidade nova. A cidade velha de Jerusalém, onde tem o templo, onde tem tantas coisas, ela é dividida em 4 porções, né? Então, são 4 áreas. E às vezes, se você é cristão e você entra num outro bairro, você corre perigo, dá problema. Ao mesmo tempo, se você sei lá, de outra religião e você entra dentro do bairro dos judeus ortodoxos, também tem problema. Então, Jerusalém está dividida. Eu não sei se você sabe disso, mas eu tive a grande honra. Eu fui tocando, né? Eu solei lá em Israel um concerto junto com a Moshavot, a Orquestra de Câmara Moshavot. E quando eu estava lá, eu tive a honra de ter uma guia amiga minha que me deu um tour, só eu e ela, falando sobre Jerusalém, né? E só para você ter noção, se você quiser se tornar um rei de Jerusalém, você pode comprar o título, né? Existem pessoas hoje em dia que são chamadas de rei de Jerusalém, e pelo que parece não só uma pessoa, porque é como se fosse um título, uma honraria, cavaleiro, sei lá, da coroa,
Então você tem o rei de Jerusalém. Se você tiver dinheiro, você pode comprar o título. Então, Jerusalém é assim, tem hotéis que são que pertencem a países europeus, tem lugar, tipo assim, hotéis que eu digo assim, territórios mesmos, né? Enfim, você vê literalmente ela foi sitiada. Ela foi sitiada, ela está sitiada até hoje. E aos poucos ela está voltando ao controle de Israel, mas mesmo assim é alvo de muita especulação, né? Então, há muito tempo, Jerusalém tem sido alvo de grande controvérsia e disputa religiosa, política, militar, né? E só há pouco tempo tem se estabelecido a soberania israelense na região, né? João, ao declarar isto, ele mostra como as nações elas vão desapropriar e pisarão a cidade santa por 3 anos e meio, ou seja, elas vão desapropriar ainda mais Jerusalém do domínio de Israel, ainda que o rei Davi, né, tenha reinado, Jerusalém seja extremamente importante. Eles negam toda essa história passada do povo judeu e dizem, não, Jerusalém não pertence a eles, mas pertence à Bíblia. Se ainda que a pessoa não acredite na palavra de Deus como um livro de Deus, ela é um grande documento histórico e ela mostra a verdade, né? Então nós temos visto aqui, né, que eles vão pisar Jerusalém, né, por um período de curto de tempo, né, mas nós já podemos perceber, por exemplo, como resoluções feitas pela ONU, por exemplo, operarão em Jerusalém para que o poder do controle desta cidade seja retirado dos israelitas e assim seja dado a outros povos do mundo, né? Nós vemos que, infelizmente, a ONU ela vai muito contra Israel em muita coisa. Ela trabalha muito afinco contra os cristãos, contra Israel. Isso é fato. Então, isso é uma coisa extremamente importante para mostrar para você que isso não vai acontecer. Isso já está acontecendo, ok? Em Apocalipse 11, do 3 ao 14, né, ou seja, a partir do versículo 3, nós vemos as 2 testemunhas que profetizarão pelo período de 1260 dias. Vestidas de quê? De pano de saco, ou seja, em humilhação e reverência a Deus. Provavelmente, eu acredito, pelos pecados terríveis que vão estar acontecendo naquela época. A humanidade vai estar pecando de forma terrível, como se você olhou os vídeos passados, você vai ver que humanidade está na Terra, não uma humanidade qualquer, uma humanidade extremamente desviada. Se você não olhou o vídeo, essa é uma ótima oportunidade de você ir lá, para você entender melhor, né? Então, por exemplo, se a gente olhar, né, a história de vários reis de Israel, ali no livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, nós vemos que várias vezes, também no livro do profeta Jonas, né, quando ele vai a Nínive pregar, né, o livro do profeta Jonas é um exemplo fantástico. Quando ele vai até Nínive dizer que Deus vai destruir aquela cidade, se aquela cidade continuar nos pecados, nós vemos que do maior ao menor, do rei até o menor, eles rasgam as suas vestes, até os animais jejuam e ficam os homens em panos de saco e rolando sobre cinzas, né? Botando ali, se humilhando em cinzas para mostrar humilhação. Então esse costume, né, de jogar cinza na cabeça ou se vestir de pano de saco era um dos costumes mais fortes, simbolizando arrependimento, tristeza e humilhação. Por exemplo, Nínive se arrependeu dos seus pecados e o sacrifício deles, ou seja, a humilhação que eles ali se propuseram foi tão grande, mas tão grande, que Deus aceitou o sacrifício daquela cidade e não destruiu aquela cidade. E até foi por isso que Jonas não queria ir, porque ele sabia que Deus ia se arrepender, no sentido de que Deus ia ver a humilhação daquele povo e aceitar o pedido de perdão. E Jonas queria que Nínive fosse destruída pelo que Nínive e o povo assírio tinha feito ao povo, né, de Israel. Então, nós vemos que essas 2 testemunhas elas vão andar de pano de saco durante todo o tempo do seu testemunho, né? Então, nós já vimos que esse mundo vai ser um mundo depravado, pecador, né? E isso talvez possa com certeza isso vai constranger os homens santos, né? Então, quem sabe essas 2 testemunhas não estão andando com pano de saco pela vergonha também que eles estão sentindo da decadência moral, né, e espiritual que eles vão estar vendo naqueles dias, né? Se nós novamente fizermos as contas, né, como eu falei antes, nós vamos ver que esses 1260 dias eles equivalem a 3 anos e meio. E ao mesmo tempo eles equivalem a 42 meses, ou seja, 1260 dias são 3 anos e meio, 42 meses são 3 anos e meio. Né? Então, se você pegar, só uma continha rápida, se você pegar 1260 e dividir pelo número que geralmente consideramos ter um mês, ou seja, 30 dias, você vai chegar a um resultado de 42 meses.
né? Ao mesmo tempo, se você pegar a quantidade de dias de um ano, ou seja, mais ou menos 365 dias, lembra? Eles vão profetizar 3 anos e meio, então provavelmente não vai ser o ano bissexto. Então, se você pegar 365 dias e multiplicar por 3, que é o equivalente aos anos que eles vão estar profetizando, você vai chegar ao número de dias de 1095 dias. Se as testemunhas vão profetizar 1260, sabemos que ainda faltam 165 dias, né, para completar o tempo, né, além dos 1095, que é o resultado de 365 vezes 3. Né? Se você dividir esses 165 pelo número de 30 dias, que equivale a um mês, você chegará ao resultado de 5,5 meses. Ou seja, ambas as contas, independente, as duas formas que eu fiz aqui as contas, ambas chegam ao tempo que 1260 dias são 3 anos e meio. E ao mesmo tempo, é o mesmo tempo que Jerusalém estará sendo pisada, né, pelas nações, né? A Bíblia fala que serão 42 meses, ao mesmo tempo seus testemunhos vão estar ali pregando. Só que quando falou-se sobre as nações, a Bíblia usou meses para representar esses 3 anos e meio, e nos dias da testemunha ele falou a forma de dias, que são 1260 dias, mas ambos significam o mesmo número, né? Então esse número é muito importante porque diversas vezes ele está associado à metade da semana de anos descrita pelas 70 semanas de Daniel. Nós vamos entrar nesse contexto ainda no futuro, quando nós estudarmos mais sobre Daniel, mas basicamente são dispensações, né? Daniel tem ali 70 semanas, que são as semanas necessárias para a purificação do povo, né? E basicamente, vou dar uma corrente de pensamento, nós já estamos na 69ª semana, vamos assim dizer. Só que existe o tempo da igreja inaugurou como se fosse uma pausa nessa semana para que a parte da graça, mas quando, né, houver o arrebatamento, a 70ª semana vai começar, e essa semana vai ser uma semana, né, que vai ser marcada pelo domínio do anticristo na terra, e no final dessa semana a vitória final sobre a morte, sobre o dragão, sobre o anticristo, o falso profeta. Então essa seria uma semana de 7 anos. Então eu vou pedir aqui para a pastora Gigi, tá lendo Daniel 9:27, porque na última semana os eventos do fim, né, eles vão acontecer, e segundo Daniel 9:27, o anticristo firmará um concerto por uma semana, né, sendo que no meio dela ele quebrará o concerto e impedirá a adoração, e depois disso ele vai ser destruído. Vamos ler aqui Daniel 9:27 para você ver esse trecho bem certinho. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, quem firmará esse concerto de uma semana? O assolador. Mas no meio da semana ele vai tirar o sacrifício, ele vai proibir, ou seja, ele vai começar aí a mudar o concerto que ele fez, vai perseguir. A Bíblia fala, como a gente vai ler nos próximos capítulos de Apocalipse, que aqueles que não adorarem a besta vão ser mortos, aqueles que não tiverem a marca da besta não poderão comprar nem vender. Ou seja, aqui a gente está falando da mesma coisa. Daniel e Apocalipse, eles são muito parecidos, né, a respeito do fim. Então, quando a gente está vendo aqui várias vezes falando sobre semana, 3 anos e meio, tem a ver com isso. Eu acredito que ainda não seja a 70ª semana. Eu estou buscando em Deus entender isso melhor, mas eu creio que a 70ª semana provavelmente começa com a queda do dragão. Mas ainda que não comece com a queda do dragão, nós já vemos aqui um número extremamente importante, porque 3 anos e meio marca o quê? Justamente a metade da semana. Então, se Jerusalém está sitiada e essa semana já começou, esses 3 anos e meio eles vão estar em briga aqui com as testemunhas. Eu não sei, eu acho que seja isso, mas se for, esses primeiros 3 anos e meio vão estar em briga com as testemunhas, até que elas vão ser vencidas, depois elas ressuscitarão, eles vão ficar com temor de Deus pelo que vai acontecer, e depois o dragão cai e começa aí o final do domínio do anticristo. Então poderia ser realmente algo marcando 3 anos e meio até o final do testemunho das testemunhas, né? O final do ministério das testemunhas, para não ficar repetindo testemunho, e depois disso mais 3 anos e meio, mas a gente ainda vai estudar para verificar essa informação
certinha, tá bom? Mas é só para mostrar para vocês que esse 3 anos e meio não é um número qualquer, é um número extremamente importante, e também esses 3 anos e meio corresponde a um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, um tempo 1, tempos 2, metade de um tempo meio, ok? Então, se a semana de Daniel ela possui 7 anos, e segundo este versículo ela está dividida por eventos que é dividida em 2 partes, logo esta semana está dividida em 2 porções de 3 anos e meio, como a gente comentou. Ok? Então, apesar de que vamos estudar esse assunto nos próximos vídeos, quando Daniel e Apocalipse falam do período de um tempo, tempos, né, 2 anos, e metade de um tempo, 6 meses, podemos entender que se trata do mesmo período descrito por 42 meses, ou 1.260 dias, que são 3 anos e meio. Eu estou repetindo isso porque é um número que precisa estar gravado na sua cabeça. É bem importante. Estar atento a estes detalhes através da ajuda do Espírito Santo nos revela vários acontecimentos que estão registrados em diferentes partes da Bíblia, porém falam sobre os mesmos eventos e são fragmentos espirituais que nos ajudam a entender as revelações. Então, primeiro, através dessa informação, você começa a eliminar coisas mentirosas e falsas, como o anticristo já está na Terra dominando. Entenda, o espírito do anticristo já está aqui, mas a Bíblia fala que ainda há um que o resiste, né? Até que do meio seja tirado. Então, ele ainda não está dominando, ele ainda não está no sentido como cabeça, como vai acontecer aqui. Até porque ele tem um período para que isso aconteça, né? Então, a gente elimina essas blasfêmias, essas heresias, essas falsas profecias que muitas vezes são levantadas aqui, tá? Quando a gente sabe exatamente desse tempo, né? Então, é importante, né, nós estarmos atentos a essas coisas, né? E outra coisa também é que quando você vê outras porções da Bíblia falando sobre tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1.260 dias, você percebe que na maior parte das vezes elas têm conexão com os eventos que estão acontecendo em Apocalipse. Você vê isso em Daniel, e quando você vai ler Apocalipse você acha a mesma coisa. Então não é à toa, elas estão conectadas. No versículo 4 é dito que essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Se você prestar atenção, a Bíblia em nenhum momento menciona quem são essas duas testemunhas. Não há nomes dados pela palavra de Deus. Porém, alguns afirmam, e talvez eles estejam certos, também não tem nada dizendo que eles não possam estar certos, que essas duas testemunhas se tratam de Enoque e Elias. Por quê? Se você pegar a Bíblia e ler, você vai perceber que os únicos 2 homens que não viram a morte foram Enoque e Elias, né? Então, quando você vê ali em Gênesis 5:24, eu vou pedir para a pastora GG estar lendo, você vai ver que Enoque foi ali arrebatado, ou Deus o tomou. E Elias também subiu na carruagem de fogo, assim como a gente vai ver também. Então, você vê que eles são os únicos 2 homens que não morreram. Então, talvez eles sejam as testemunhas. Em Hebreus 9, do 27 ao 28, está escrito: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Portanto, os únicos que não passaram, né, por essa questão da morte, onde todo homem morre, foram Elias e Enoque, né? E também Deus deu testemunho de quão santos e irrepreensíveis esses homens eram. Veja bem que a Bíblia fala, essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E são testemunho da comunhão, do que eles significavam para Deus. E quando você lê sobre Enoque e lê sobre Elias, eles foram homens incríveis, fantásticos, né? Por exemplo, lê para mim, por favor, Gênesis 5:24, pastora Jesus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Lê para mim Lucas 1:17, mas vamos falar dessa palavra antes. Andou Enoque com Deus, né? E ele não se viu mais porque Deus o tomou. Então presta bem atenção nisso. Andou Enoque com Deus. Esse é o testemunho que se dá sobre Enoque. Enoque tinha tanta comunhão com Deus que Deus o tomou, né? Que fantástico, né? E Elias também era alguém especial, né? Que o preparador do caminho do Senhor, né? Quando a gente vê falando sobre aquele que prepararia o caminho de Jesus,
aqui na terra, o preparador do caminho do Senhor, está escrito que ele viria na virtude e espírito de Elias, como está escrito em Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha o que está escrito aqui em Malaquias 4, do 5 ao 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e temível do Senhor, e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, só para você ter noção da maneira como Elias e Enoque são tratados, né? Então, talvez isso se refira também ao ministério de uma das testemunhas, né? Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, eu não sei. Mas, não sei, o que nós sabemos é que a terra sofrerá, né, com as consequências do pecado. Mesmo sem saber se essa interpretação sobre a identidade das duas testemunhas está certa, acredita-se que pode ser verdadeira essa identidade, e a morte das mesmas faria com que os dois únicos homens que na história não passaram pela morte tivessem a mesma experiência que todos nós e fossem selados com o destino dos outros homens, salvos aqueles que, segundo Paulo, seriam transformados vivos no arrebatamento, que Paulo diz que isso vai acontecer, ok? Então, talvez isso aconteça, porque essas duas testemunhas elas vão vir, vão exercer um ministério e elas vão morrer, né? Talvez isso faça com que, assim como todos os outros homens morreram, elas também vão morrer, eu não sei. Mas se realmente essas duas testemunhas forem Enoque e Elias, eu não ficaria surpreso, porque foram homens grandes, fantásticos, e que realmente podem estar dentro desse contexto, né? Então, a estas duas testemunhas, olha o que o Senhor faz. Ele concede poder para destruir os seus inimigos e todos que tentarem lhes fazer mal, né? Então, o que acontecer? Se alguém tentasse matar algum deles ou tentasse fazer mal a um deles, a Bíblia fala que fogo sairá da boca dessas testemunhas, e a Bíblia é enfática. A Bíblia fala que importa que os inimigos dessas duas testemunhas sejam mortos assim, né? E isso vai acontecer quando? Sempre? Não, isso vai ser pelo período do testemunho delas, que vai ser o período da profecia, que é de 1260 dias. Durante esse tempo, eles vão ter poder de fechar os céus para que não chova, ou seja, não vai chover se eles não quiserem. Eles vão poder converter as águas em sangue, né? Quem foi que orou para que não chovesse? Foi Elias, né? Converter as águas em sangue, a gente vê Moisés fazendo isso, né? E ferir a terra com todo tipo de praga. E outro detalhe, quantas vezes eles quisessem, né? Então a terra com certeza vai guerrear contra eles, só que ninguém terá poder sobre essas testemunhas até que acabe, né, o fim ali do seu testemunho. A terra caída e pecadora sofrerá grandemente, mas somente após o tempo determinado eles serão vencidos pela besta que sobe do abismo. Então, uma ressalva importante aqui, que desde Apocalipse 9 o abismo está aberto. Então, o que é o abismo? Vamos lembrar o que era. Uma estrela cai e ela tinha a chave do abismo, e ela abre o abismo, e de dentro dele saem demônios, que são gafanhotos, e o anjo do abismo, que é o Abaddon. O que é esse abismo? Literalmente é uma porta que abre ali e liga as dimensões ali do abismo, ou seja, do mundo dos mortos, para a terra, né? Então, você percebe que quando acabar o tempo do testemunho, ou seja, quando acabar os 1260 dias, que a besta não terá poder também sobre eles, antes que acabe o tempo do testemunho, né? Até que isso acabe, né? Eles não sofrerão mal, mas quando acabar, essa besta subirá do abismo. Ou seja, perceba que a porta do abismo ainda está aberta, foi aberta pela quinta trombeta e continuou aberta. Então isso é importante, porque o abismo só vai ser fechado ali em Apocalipse 20. Então você já vê aqui outro ser espiritual, e as bestas a gente sabe que muitas vezes elas se referem ao diabo, ao anticristo, ao falso profeta. Então essa besta que sobe do abismo faz guerra contra essas testemunhas e as vence, né? E pela primeira vez na narrativa vemos essa besta subindo do abismo. Até agora só quem tinha subido do abismo tinha sido esses gafanhotos e o Abaddon, né? Então primeiro essa besta é uma menção direta ao diabo, anticristo, falso profeta, e óbvio que existirão outras, né, outras bestas nos próximos capítulos, como o 13 e o 14, mas podemos perceber que ela sobe do abismo, ou seja,
esta passagem entre o mundo espiritual e material que foi aberta, do qual saíram os gafanhotos e o Abaddon. Segundo, essa informação talvez nos ajude a entender de onde procederá o anticristo, o falso profeta, e seja uma valiosa informação sobre a origem desses personagens malignos do fim. Por que eu estou falando isso? Óbvio que o anticristo vai vir como um homem, mas será que ele será realmente filho de uma mulher? Será que ele será gerado pela união de um homem com uma mulher? Ou será que alguma coisa diferente vai gerar o anticristo ou o falso profeta? Porque a Bíblia é bem clara, essa besta, ela sobe do abismo. Ela não é criada, ela não é gerada, ela não cresceu na terra, ela sobe do abismo. Nós vemos no 13 que a besta sobe do mar, a outra a da terra. Enfim, óbvio que tem simbologias aí, mas não sei, talvez isso seja uma peça valiosa. Falando um pouco ainda sobre a importância ali, né? Como Elias foi importante para Deus e para todos nós, né? Certa vez Jesus pergunta para os seus discípulos: o que eles estão falando de quem eu sou? Né? E uns falam, uns dizem que você é um dos profetas, uns dizem que você é Elias. Olha só isso, dizem que Jesus é Elias, porque eles aguardavam que Elias o quê? Voltaria, né? Assim como está escrito lá em Malaquias, né? Que Elias voltaria. Essa é a famosa menção quando Jesus vira e fala assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ali cheio do Espírito Santo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, só para vocês entenderem que se Elias aparecer, realmente não vai ser um espanto. Pelo contrário, vai ser algo totalmente justificável. Então, os corpos dessas duas testemunhas, queridos, eles vão jazer mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde Jesus também foi crucificado. Presta bem atenção, aonde Jesus foi crucificado? É em Jerusalém, num lugar chamado Gólgota, que naquela época era fora da cidade. Como eu falei, quando eu estive em Jerusalém em 2018, Jerusalém cresceu tanto, mesmo a cidade velha, que o Gólgota hoje em dia está dentro da muralha, que antigamente ficava do lado de fora, mas agora está do lado de dentro. E aqui a Bíblia chama ela de algo muito terrível, porque o significado de Sodoma e Egito, espiritualmente, é um significado muito, muito ruim. Né? Então isso simboliza a Jerusalém terrena. Lembra que no final de Apocalipse vai vir uma Jerusalém do alto, né? Que é chamada, inclusive, se não me engano, a esposa do Cordeiro. Então, perceba como Deus aqui está repudiando essa cidade, mostrando que essa cidade está corrompida. Observem que contraste esse capítulo nos traz sobre Jerusalém. Nos primeiros versículos, né, esse capítulo chamou a Jerusalém de cidade santa. E agora, né, fala que, na verdade, as nações irão pisotear a cidade santa. E agora chama ela de Sodoma, que é símbolo de depravação moral e sexual. E Egito, que é símbolo de depravação político e religiosa. Ou seja, está falando que Jerusalém se tornará uma cidade depravada, a ponto de ser comparada com Sodoma e Gomorra, né, Sodoma e Egito, que simboliza depravações morais, sexuais, políticas e religiosas. Então, verdadeiramente, a cidade que nós esperamos vem de Deus, né, dos céus, como registrado nos últimos capítulos de Apocalipse. Na verdade, né, quando Maurício foi a Israel, nós tivemos acesso a grupos fechados de Israel em Facebook, essas coisas assim, e dá para ver o quanto Israel está bem longe, né, dos propósitos de Deus. Por isso que diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Exato. Né? Porque muitos judeus se engrandecem em dizer que Israel é um país livre, onde você pode fazer o que você bem entender, você pode ser o que você quiser, que isso não tem problema nenhum. Então, você chega... Os comentários são sempre muito pessoas agressivas. As festas que são feitas em Israel hoje são festas com muita depravação, né? Assim, com muito cunho homossexual, coisas realmente que Deus é totalmente contra, que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, realmente é muita tristeza,
Porque quando você começa a ouvir os comentários, você começa a ler os comentários no grupo, você fica assim, caramba, mas essa é a cidade que eu leio na Bíblia, esse é o povo, né, ao qual Deus escolheu, que viveram visivelmente, né, os milagres que foram retirados do Egito de forma tão milagrosa, que Deus entregou a eles, né, uma terra tão abençoada. E você fica assim, caramba, como um povo desse se vira, como se viram contra Deus. Porque se você tem acesso, você ouve que a maioria deles são ateus. Eles odeiam a Deus, eles falam mal de Deus, e isso é muito triste. E queridos, eu lembro que quando eu fui em Jerusalém, como eu falei, foi um passeio fantástico, foi uma experiência maravilhosa, mas eu lembro de ter ficado muito triste com muitas coisas que eu vi, e eu lembro de ter chegado em casa e ter chorado, né? Porque eu falei assim, não, isso aqui não é a cidade santa, isso aqui não é o lugar a qual eu estou esperando, porque quando eu fui em Jerusalém, eu vi, primeiro, uma idolatria terrível, terrível. Eu vi pessoas debaixo do altar para tocar num lugar que dizem que a cruz de Cristo foi enterrada. E uma fila terrível. E tipo, as pessoas, sabe, idolatrando o lugar quando Deus nunca mandou. Eu não estou aqui sendo insensível com a fé das pessoas, porque essa fé é errada. E a própria palavra de Deus me dá o direito de combater isso, porque se as pessoas estão ali por Jesus, elas têm que cumprir o que Jesus mandou. Elas têm que fazer. E as pessoas, sabe, idolatrando lugares, coisas, vendendo um comércio de coisas religiosas terríveis, sabe, se achando denários e vendendo por 50, 60 dólares um denário, e as pessoas comprando aqueles objetos como se fosse algo santo, como se fossem amuletos, sabe. Eu chorei realmente ao ver aquela cidade daquele jeito, porque Jesus amou Jerusalém, Deus amou Jerusalém, mas infelizmente a cidade santa literalmente está se tornando, já há muito tempo se tornou uma cidade onde é cheia de idolatria, cheia de violência muitas vezes. Há guardas, principalmente quando você chega perto do templo, você passa por barreiras onde eles te fiscalizam para ver se você tem bomba, ou tem faca, ou algum objeto metálico que você possa ferir outra pessoa. É terrível, isso não deveria, uma cidade santa não deveria ser assim. Mas como eu falei, essa não é a cidade que nós esperamos, queridos. A cidade está no céu e ela virá para nós, né? E não foi só eu que chorei, né? Muito antes de mim, né? Jesus chorou por ela, porque a Jerusalém terrena, ela não está em nada de acordo com a visão de Deus para essa cidade, né? Eu quero pedir aqui para que a pastora GG possa estar abrindo em Lucas 19, do 41 ao 44. Nós vamos ver aqui, né, a condição espiritual de Jerusalém, né, e como Jesus já fala sobre isso há tanto tempo atrás, né, quase 2020 anos atrás. Lucas 19, do 41 ao 44, diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, Jesus aqui fala que chora e pranteia sobre essa cidade e mostra o destino que ela teria, porque ela não conheceu o tempo da visitação dela. Então, nós temos que orar pela paz de Jerusalém, isso é bíblico, mas já sabemos que dias difíceis vão vir, né? Não vai ser a nossa oração que vai impedir isso, porque entenda, isso está nos planos de Deus para o desenrolar final. Tanto que a gente sabe que o inimigo vai dominar também de Jerusalém, né? A Bíblia fala, né, que ele se sentará no trono de Deus como Deus, querendo parecer ser Deus, querer a adoração, receber a adoração que é para Deus, né? A abominação da desolação no lugar santo. Então, infelizmente, essa cidade ainda será ainda mais profanada. Ela é vital para todos os eventos históricos. Entenda, queridos, Jerusalém não é a capital de Israel. Jerusalém é a capital do mundo. Por quê? Porque Deus escolheu.
ela é a capital do mundo, não é Nova York, não é Londres, não é Paris, não é, sei lá, Rio de Janeiro, Brasília, ou qualquer outra coisa que você possa pensar. A capital do mundo é Jerusalém. Não tem outra cidade que durante tanto tempo você tenha mais disputas por aquele território. E é um território pequeno. Se você aqui, só você sobrevoando aqui a Amazônia, às vezes você demora quase 6 horas para você sair da Amazônia, só no território brasileiro. Eu não estou falando nem a parte que pega dos outros países. Se você, se não me engano, num caça, você atravessa Israel todo em 3 minutos. Olha que coisa, né? Então, com a morte das duas testemunhas que assolavam essa terra pecadora, os homens se alegrarão e até trocarão presentes, né? Porque eles são, as duas testemunhas, é como se fosse uma grande ameaça mundial que foi aniquilada, né? Ali pela besta. Então eles vão ficar muito felizes e até presentes eles vão se mandar, né? Na verdade, eles ainda não estão entendendo que Deus queria que eles se arrependessem. E as duas testemunhas estavam ali para mostrar os pecados deles, mas a mente deles está toda bloqueada pelo mal, né? Eles vão comemorar a morte daqueles que foram enviados por Deus durante 3 dias e meio, né? Isso é outra referência também aos 3 anos e meio, mas aqui literalmente está falando de 3 dias e meio, onde os corpos daquelas duas testemunhas vão estar sendo exibidos como se fosse uma grande vitória que o mundo teve sobre ela. É um troféu humano. Olha só aqui que sociedade legal. As testemunhas estarão sendo exibidas mortas, porém depois disso é que a Bíblia nos declara que é o Espírito de vida vindo do Senhor entrará neles e os ressuscitará. Ao se colocarem de pé, o que vai acontecer? Grande temor vai cair sobre todos que viram eles, né? Sobre os seus inimigos, né? E uma voz do céu os chamará para o céu, né? E eles subirão, né, como uma nuvem, muito semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, quando ele ascende ao céu, ele ascende, e no caso vai até uma nuvem, eles vão subir numa nuvem, né? E nessa mesma hora, a Bíblia fala que haverá um grande terremoto, que vai derrubar a 10ª parte da cidade e matará 7.000 homens. Somente após isso, se você ler Apocalipse de 1 até o 11, é somente após isso que os demais homens que sobreviveram ao terremoto vão dar glória ao Deus do céu. Veja o tamanho do pecado humano. Já passou os selos, Deus já está falando, já passou as trombetas, Deus já está falando, continua falando, mas somente após essa queda aí é que alguns homens, né, o restante dos homens que não morreram no terremoto, vão dar glória ao Deus do céu. Então, segundo o versículo 14, é passado o segundo ai e o terceiro cedo virá. Se a gente voltar lá nas trombetas, né, acho que depois da 4ª trombeta, aparece um anjo no céu voando e ele fala ai, ai, ai dos moradores da terra, né, por causa da voz das 3 últimas trombetas que ainda hão de tocar, né. Em uma outra versão, acho que muito precisa, ela fala que o anjo diz terror, terror, terror dos moradores da terra, por causa da voz das 3 últimas trombetas que ainda hão de tocar. Então, agora na parte final desse capítulo, do versículo 15 ao 17, nós vemos o grande acontecimento da 7ª trombeta. Neste momento, os céus celebram triunfantemente a Deus e a Jesus Cristo, a vitória de Deus e Jesus Cristo sobre todas as coisas, né? Porque finalmente os reinos do mundo vieram a ser deles, ou seja, de Deus e do seu Cristo. E Jesus vai reinar para todo o sempre. Neste momento, né, nós vemos os 24 anciãos se prostrando e adorando a Deus ali, né? Porque o Senhor tomou o seu grande poder e reinou, né? Bem como disseram que as nações se iraram, você encontra isso, que as nações elas se iraram contra Deus, mas aí o que aconteceu? Veio o tempo da ira de Deus. Presta atenção, as nações se iraram. Contra quem elas se iraram? Contra Deus. O Deus que as fez, o Deus que as formou, o Deus que a amou, o Deus que enviou o seu Filho para libertá-las. As nações vão se voltar contra Deus. Essas coisas não estão acontecendo à toa. Mas, por causa disso, Deus também se irou. Veio o tempo da ira de Deus sobre essas nações, né? Para que veio o tempo dos mortos, para que eles sejam julgados, bem como o tempo de dar o galardão, ou seja, a recompensa aos profetas, santos e aos que temem o nome do Senhor, sejam eles grandes ou pequenos. E o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Nota, presta bem atenção, por mais que muitas vezes o ativismo ambiental muitas vezes também seja algo que não seja de Deus, porque as pessoas botam a criação acima de Deus, ou a criação acima até mesmo dos homens, né? Olha como é que é grave destruir a terra. A Bíblia fala que vai chegar o tempo do Senhor destruir aqueles que destroem a terra.
quando a gente volta em Gênesis, nós vemos que Deus nos colocou o quê? Para administrar o jardim e as coisas que foram criadas. Ou seja, desde o começo do tempo, Deus botou a gente como o quê? Como administradores, né? Do que Ele criou. Então nós temos que cuidar e não destruir. Quantos hoje destroem, né? Então Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, ou seja, a natureza, seja através dos pecados, né, que contaminaram todo mundo e o encheram de maldição, ou através mesmo dos desmatamentos, das poluições, dos envenenamentos, das caças, enfim, tudo isso. E aí no final o templo de Deus ele é aberto no céu. João vê essa imagem, o templo se abre e ali se vê a arca da aliança nele. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. O que é a arca da aliança? Se a gente voltar lá atrás, a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus que ficava no lugar santíssimo, não é? E desde que Babilônia invadiu ali Jerusalém, destruiu ali, né? Na verdade, foi? Se não me engano, foi. Desde essa época, ou desde a época do cativeiro, a arca sumiu. Não se sabe onde está a arca. E desde esse tempo é a primeira vez que a Bíblia menciona aonde está a arca, né? E aqui João fala, né, que o templo se abre no céu e foi vista a arca da aliança. Se lembrarmos que as vozes dos trovões podem conter identidades espirituais que ainda não conhecemos, como a gente estudou isso no último vídeo em Apocalipse 10, né? Nós podemos imaginar quão glorioso vai ser esse momento quando vai ver trovões, terremotos e relâmpagos e vozes. Esses trovões podem ser um ser espiritual muito forte, ou até mesmo trovões, mas de alguma forma eles passam uma mensagem, glorificam a Deus. Então vai ser um momento glorioso, o momento da sétima trombeta. Então, esse momento é um divisor de águas, porque ainda que exista o reino do anticristo e ele vai reinar ainda por um determinado período, a partir de agora, queridos, é só vitória, 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 vitória para Deus, né? Deus nunca perdeu até aqui, nunca perdeu, nunca perderá, mas o que eu quero dizer é que agora Apocalipse caminha para o fim, caminha para a destruição total do diabo, do falso profeta, do anticristo, do dragão. Então nós vemos isso acontecer depois da sétima trombeta, e a sétima trombeta já declara a vitória total de Deus e de Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então, depois disso, nós vemos que o dragão é vencido no céu e lançado na terra em Apocalipse 12. Nós vemos as bestas, né, o anticristo e o falso profeta, que começam seu domínio nos capítulos 13 e 14, e assim se desenrolam os eventos finais para a consumação e vitória final dos santos. A sétima trombeta inaugura isto com a sua voz, e assim se cumpre o mistério que foi dito pelos profetas do Senhor. Ou seja, ali é a vitória, ali é a declaração da vitória total, acabou. Ainda que esses eventos aconteçam, como eu falei, agora é a parte da ira, né, dos cálices da ira do Senhor. Então é castigo sobre os maus e vitória para os servos do Senhor. Mas ainda vai rolar muita coisa, né? Então, né, ela ainda tem um mistério, um último mistério que eu quero conversar com vocês, que é sobre o arrebatamento, né? Mas eu não quero falar nisso nesse vídeo. Eu quero reservar um momento especial, um estudo à parte para falar sobre o arrebatamento. Por quê? Primeiro porque eu preciso estudar mais, eu estou buscando em Deus entender melhor sobre o arrebatamento. Deus fala que o único que sabe o tempo é Deus. Então existe uma grande controvérsia se o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação ou dos eventos de Apocalipse, ou se vai ser no meio da tribulação, ou se vai ser depois da tribulação. Então nós precisamos buscar a Deus, nós vamos fazer isso, já estamos fazendo, e acreditamos que talvez na semana que vem, a gente não sabe se vai falar entre o 11 e o 12 ou após Apocalipse 20, mas seja entre o capítulo 11 e 12, ou seja, o próximo vídeo, ou Apocalipse 20, nós vamos falar um vídeo só sobre o arrebatamento, porque nós temos muita coisa para explicar, para entender o arrebatamento e esse mistério. Nós precisamos correr em várias partes da Bíblia que nos mostram aí e nos ajudam a enxergar melhor esse grande e maravilhoso evento. Sendo que eu tenho para mim que a sétima trombeta, quando o anjo fala em Apocalipse 10 desse mistério, eu creio que seja o arrebatamento. Mas a gente só vai saber nos próximos vídeos, quando a gente continuar estudando, e eu creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Então eu não quero ser leviano de falar sobre o arrebatamento muito rápido. Eu quero te dar todas as referências que Deus me mostrar. Eu quero te falar o melhor possível para que não exista dúvida, ok? E a gente possa entender juntos o que Deus quer que nós venhamos a entender através da sua palavra.
Esse é um assunto realmente muito abrangente. Então, a 7ª trombeta marca o início da grande e decisiva vitória sobre todo o mal e a esperança dos santos no domínio completo, santo e irrepreensível de Deus e de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, esse foi mais um estudo bíblico, estudo sobre Apocalipse 11. Antes de mais nada, esse é o Songs of Tomorrow Ministry, o canal do Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora GG. Isso aí. E eu agradeço muito a sua companhia. Eu sou muito grato de ter você aqui hoje, tá bom? Compartilhando dessas bênçãos espirituais, desse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Mais uma vez, se tem algum chiado, desculpa, mas hoje não dava para fazer vídeo sem o ventilador. Não dava. Então assim, é por isso que a gente realmente botou o ventilador. Mas vai lá, se inscreve no canal, é legal se inscrever, vai ajudar a gente a crescer e a gente tá sendo disponibilizado mais recursos pelo YouTube pra gente estar pregando a palavra de Deus. Verdade. Ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações. Também, uma grande coisa que isso vai ajudar muito, dá o seu like, porque quando as pessoas começarem a procurar, quanto mais likes a gente tiver, a gente tá ali aparecendo para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Compartilha é algo fantástico, você vai estar abençoando pessoas e fazendo com que essa palavra chegue a lugares que talvez a gente não consiga chegar agora. Estamos na era digital, e a gente está na pandemia. Não é só porque estamos na era digital, porque estamos na pandemia, não, é porque é um meio de levarmos evangelizar a palavra do Senhor. Exato. Tem muitos brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro e essa palavra pode chegar até eles também. A palavra é poderosa. Exato. E não se esqueça de comentar. Comentar é fantástico e a gente ama ler os comentários e responder, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus possa abençoar grandiosamente a semana de vocês, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Paz do Senhor.